Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Pois é, o programa Aprendendo a Viver em Cristo está com um novo horário, todas as terças, das 21h10, a partir das 21h10, até as 22h10. Bem, vamos ao Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A lei dada ao povo de Israel através de Moisés, promulgada por Deus, ela é uma lei eterna. Ela, de fato, é a lei que deve governar a humanidade. Ela deve governar a humanidade. Porque ali são os preceitos de Deus, para que os homens convivam com os outros homens e com isso agradem a Deus. É a manifestação pública também das ofensas do homem para com Deus. Deus tornou pública as ofensas do homem para com ele. E deu um caminho. Mostrou ao homem qual é o caminho para que o homem pudesse escapar da condenação que viria devido à desobediência. Mas Deus também provou à humanidade que, de forma natural, nenhum homem seria capaz de cumprir a lei. A lei, ela só pode ser cumprida. Bem, primeiro, Deus quer que esse cumprimento seja espontâneo, nasça do nosso ser interior e se manifeste. E se manifeste a todos que estão ao nosso redor. Mas isso só é possível através da obra que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida do homem e através da vida do homem. Só o Espírito Santo, só com a capacitação que ele nos dá, nós seremos capazes de cumprir com toda a lei. Por isso Deus enviou o seu Filho, dando o exemplo, o seu Filho servindo também de sacrifício pelas ofensas, pela dívida com que a humanidade tinha para com Deus. Jesus cumpriu todas as exigências de Deus para que a humanidade se reconciliasse com Ele, com o Senhor, nosso Deus. Só Ele encarnando para fazer essa obra maravilhosa. Pois é. É por isso que o Senhor Jesus diz aqui, a lei de Deus, ela é eterna, ela não pode acabar. Elas são as prescrições de Deus para que o homem torne-se amigo dele, conviva com ele, entre em comunhão com ele, pense de uma só maneira em relação a ele e com ele. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Que grande privilégio, Senhor, nós temos. Que grande privilégio nós temos em falar da Tua bendita e maravilhosa palavra. Essa palavra que traz vida e vida eterna. Pai, que nesta noite Tu faças aquilo que eu apraz. Fala conosco, Pai. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, porque nós precisamos da Tua porção de alimento diário.
Que seja o Teu Santo Espírito a nos envolver com o Teu poder, com a Tua glória, Pai. Fala conosco. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Senhor. Perdoa os nossos pecados, os pecados que temos cometido contra Ti por palavras, pensamentos, ações e omissões. Pai, que seja a Tua capacitação sobre a minha vida, para que eu não fale nada através da minha capacidade intelectual, mas que seja a Tua capacidade sobrenatural sobre a minha vida e na minha vida, para que eu possa falar aquilo que está no Teu coração. Porque somente a Tua palavra, a palavra que sai do Teu coração, dos Teus pensamentos para conosco, pode alimentar o nosso espírito. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pois é, na lei de Deus se baseia todas as outras leis. Por exemplo, o Código Civil deve se basear na lei de Deus. Até mesmo as leis naturais, aquelas que dizem a forma madura com que o homem se relaciona com outro homem, não é a lei natural, a que está presente nas relações entre as pessoas e que nós vemos através das relações entre as pessoas, né? Porque o importante para Deus é o homem se relacionar bem com o outro. A lei natural, a qual está inserida na lei eterna, porque a lei natural ela não contradiz a lei eterna, que é a lei de Deus, que está ali, por exemplo, naqueles 10 mandamentos que Deus deu a Moisés ali. Deus deu a Moisés o decálogo, para que Moisés ensinasse ao povo, através da sua capacitação, ensinasse ao povo como o povo deveria ser para agradá-lo. Então a lei natural, a lei que rege o relacionamento entre as pessoas, não pode contradizer a lei de Deus. E com isso o Código Civil, as leis da sociedade também não podem contradizer. Deus deu autoridade ao homem. Nenhum homem na face da terra tem autoridade que não foi lhe dada por Deus. Toda autoridade, o apóstolo Paulo lembra-nos aqui em Romanos que toda autoridade foi dada por Deus, que não existe autoridade que não seja constituída por Ele. Não existe. Agora, o homem pode escolher contradizer. Ele pode fazer leis que contradigam a palavra de Deus. Vai pagar um preço caro. Exemplo, não é? O matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, isso é uma ofensa diante de Deus. Porque não é natural, meus irmãos. Quando Deus ele criou o homem, chegou um momento que ele disse, não é bom que o homem esteja só. Façamos para ele um adjuntor, uma que lhe corresponda. E nós vemos isso em termos físicos, não é? Nós vemos claramente isso em termos físicos. O homem foi feito para se relacionar com a mulher em todos os sentidos do que diz respeito ao amor. Você tem o amor na esfera humana, não é? Você tem o amor fraternal, o casal tem que ter esse amor fraternal, o casal tem que ter amor eros, um tem que satisfazer o outro fisicamente, em relação aos sentimentos mais íntimos, né? E também tem o amor ágape, quando eles passam a conhecer a Deus, quando eles passam a viver como família debaixo das poderosas mãos do Senhor. A família é plano de Deus para toda a humanidade. E no seio da família também está presente essa lei que nós mencionamos, a lei natural, né? Por conta disso que eu estou mencionando. Né? A lei eterna, a partir do momento que Deus criou o homem e a mulher, instituiu o casamento. Né? É claro que hoje nós temos um casamento religioso, nós temos um casamento civil. Mas essas formas de casamento, elas são conforme a palavra de Deus. O homem, quando se casa com a mulher, ele faz um juramento de ser fiel, né? E além dos outros, até que a morte o separe. Né? Com isso, Deus nos diz que o casamento é só para essa vida. O Senhor Jesus confirma isso, quando diz que lá no céu, né, a pergunta do sal dos seus,
Quando eles deram um exemplo de uma mulher que se casou 7 vezes, quando ela ressuscitar, de quem ela será esposa, quem será o marido dela, o Senhor Jesus, vocês não conhecem nem o poder de Deus, nem o que está escrito, porque lá no céu não há casamento, vocês serão como os anjos. Mas o casamento é para essa vida e tem que ser respeitado, não é? As leis, elas servem para dar limites ao relacionamento do homem consigo, com o próximo e, em particular, com Deus. Por exemplo, é direito de todo homem conhecer o seu Criador. Aleluia! É direito de todo homem conhecer a Deus, o seu Criador. É por isso que nós evangelizamos o mundo, para dar direito ao homem de conhecer o seu Criador. O seu Criador. E é através dessa bendita palavra que o homem passa a se relacionar com o seu Criador, mas não através das suas faculdades mentais, da sua capacidade intelectual, mas através da revelação de Deus, através da revelação da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Em todo relacionamento humano, nós temos lá o germe das leis eternas de Deus. O homem tem direito à liberdade, mas o que tem acontecido nesses milhares e milhares de anos, de que o homem debaixo do pecado, vamos contar a partir da queda de Adão, milhares e milhares de anos que o homem se relaciona com o outro, mas tenta sempre escravizá-lo. O homem descobriu que ele poderia acumular bens, que ele poderia enriquecer. E o homem quer enriquecer à custa da opressão do outro homem. Um dos fatos históricos que mais escandaliza, que mais envergonha a humanidade é a escravatura. É o homem fazer do outro homem o seu escravo. Mas Deus deu liberdade para o homem fazer isso. O homem foi fazendo escolhas. Foi fazendo escolhas até chegar a essa situação na qual nós nos encontramos. Não existe mais declaradamente, abertamente escravatura, mas o patrão oprime o seu empregado. O empregado não exerce suas obrigações diante do seu patrão. Isso não pode ser assim, porque nós não aprendemos com Cristo assim, e as cartas apostólicas não me deixam mentir. Exemplo, vamos lá. Vamos lá para Gálatas. Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Não, vamos mais adiante um pouco. Vamos até as responsabilidades sociais. Por exemplo, vamos até Colossenses. Depois a gente volta e comenta ali o que nós queremos transmitir em relação à carta aos Gálatas. Em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 18, nós temos as responsabilidades sociais de grupos de pessoas. E essas responsabilidades começam no seio familiar. Não é a sociedade que dita regras para a família. É do seio da família que saem as regras devidas para a sociedade. Logo, o fracasso da sociedade é devido a uma desestrutura familiar. É devido a isso. É mulher que não submete ao marido, é marido que não cuida bem da mulher, que passa muitas das suas atribuições para a mulher, está errado. São filhos desobedientes, filhos insubmissos. Hoje nós vivemos uma crise de autoridade sem precedentes, em especial dos filhos em relação aos pais. Os filhos não querem obedecer aos pais. Ouvimos falar de pedagogias liberais,
que querem impor aos pais restrições quanto à disciplina dos filhos. Não pode! Não pode! A sociedade não pode dizer para nós como nós devemos criar os nossos filhos. Não deve. Em especial nós que somos famílias cristãs. Nós devemos disciplinar os nossos filhos, sim. Disciplinar e colocá-los no lugar dele. Devemos nos portar como pais, cuja autoridade dos filhos estão em nossas mãos. Mas com isso, é claro, não devemos espancá-los. Não devemos exigir deles o que nem mesmo nós somos capazes de fazer. Então, a família é de onde saem as prescrições legais para a sociedade. E lembrando, as leis eternas de Deus, elas servem para qualquer estado, para qualquer país do mundo. E muitos dos aspectos da cultura do país que contradizem a palavra de Deus, nós devemos renegar. Devemos renegar, sim. Nós temos uma lei universal dos direitos dos homens. Essa lei universal foi promulgada pelo próprio Deus. O Senhor Jesus nos dá exemplo dela. O belíssimo Sermão da Montanha nada mais é do que a constituição do reino de Deus. O Senhor Jesus, de uma forma majestosa, de uma forma belíssima, majestosa, ele ensinou aquelas pessoas que estavam ali como elas deveriam ser, se portar consigo, com o próximo e, em especial, com Deus. É interessante que o Senhor Jesus não estava falando a ignorantes em relação a essas leis. Estavam falando com o próprio povo que se dizia de Deus. Ao povo a quem Deus deu a lei. Ao povo em que Deus levantou profetas para falarem em nome dele. Como está fazendo hoje conosco. Não é? Nós devemos nos portar como representantes de Deus nesta terra, dando o exemplo. Nos últimos programas eu tenho falado bastante sobre conduta cristã. Meus irmãos, a conduta cristã é algo totalmente realizável. Você vê na vida do seu irmão se ele está ou não andando conforme essa palavra. Não para julgá-lo, mas para ajudá-lo, se por acaso ele estiver deslizando, ou então para honrá-lo, caso você esteja vendo de fato que ele é uma pessoa de Deus, que ele é um filho de Deus, porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. A única forma que nós temos de agradar a Deus em tudo é através da obra que o Espírito Santo faz em nós e através das nossas vidas. Tiago diz, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Praticantes. A palavra de Deus ela pode ser vista como foi vista na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto Ele esteve entre nós, enquanto Ele esteve compartilhando desta vida, desta humanidade. Mas através da sua morte e ressurreição, todos aqueles que foram chamados e atenderam ao seu chamado, ao chamado de Cristo, passam a ser um novo tipo de humanidade, mesmo que aparentemente seja o mesmo tipo, porque nós vivemos ainda nesse corpo. Nesse corpo. Mas nós estamos sendo capacitados e aperfeiçoados. Nós temos da parte de Deus um novo corpo. Isso nos diz que desde agora nós somos um outro tipo de homem. Um homem celestial, um homem espiritual. Não é o apóstolo Paulo. Então, aqui em Colossenses 3, a partir do versículo 18, nós vemos as responsabilidades sociais, né? E começa no seio da família,
há um ponto que eu queria relembrar com os irmãos, no versículo 22, que fala sobre os escravos. O interessante, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, ele não veio abolir, ele não veio acabar com a estratificação social. Ele não veio, não. Quem era escravo continuou sendo escravo. Agora, ele deu uma liberdade que nenhum senhor poderia dar. Que liberdade é essa? A liberdade de não ser mais dominado pelo pecado. A liberdade e o poder de resistir à ação do mal, de resistir ao pecado, à tentação, e não, com isso não pecar. Nos deu paz com Deus, a alegria, nos fez promessas que nós cremos que serão cumpridas. Muitas delas já foram cumpridas, outras ainda estão para serem cumpridas, mas nós já cremos que elas já estão cumpridas, basta chegar ao tempo determinado por Deus. Então, Jesus não veio acabar com a pobreza, por exemplo. Ele não veio acabar com a estratificação social. Agora, é claro, como Paulo instrui Filemon, na carta de Paulo a Filemon, falando de Onésimo, um antigo escravo de Filemon, Paulo diz, olha, por ele estar em Cristo, por ser nosso irmão na fé, liberte. Dê a carta de alforria dele. Dê a carta. Então, aqueles senhores que se tornavam cristãos libertavam seus escravos. Os escravos passavam a ser como de suas famílias. Mas era uma questão local. Em nenhum momento, quem quer que seja, em nome de Deus, levantou uma bandeira para se abolir a escravidão. Não é? Mas o homem, através, claro, da vontade de Deus, porque tudo que é bom vem de Deus, o homem sentiu a necessidade. O homem sentiu-se envergonhado por manter em escravidão outro homem. Por exemplo, no Brasil, a Lei Áurea, a abolição da escravatura, através da princesa Isabel. Os escravos foram libertados. Tá bem? Uma coisa excelente. Certamente Deus moveu a sociedade para isso. Mesmo que a sociedade não veja a mão de Deus, nós vemos, porque tudo que é bom vem de Deus. Qualquer coisa que você tem de bom, veio de Deus. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Deus, Ele não é somente o Senhor de todo o universo, em especial, Ele é o Senhor da história. Ele transforma. Ele é responsável pelos grandes momentos históricos que a humanidade passou. Em especial, a libertação dos escravos. Esses escravos que aqui estão, nós podemos entender hoje, fazendo a contextualização, nós podemos entender como uma relação entre empregados e empregadores. E diz assim, escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos. Empregados, obedeçam sim aos seus patrões. Queiram bem aos seus patrões, queiram bem, desejem o bem a eles, mesmo que eles tratem mal. Porque eles vão ver, mais cedo ou mais tarde, eles vão ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Seja um empregado atencioso, tanto na presença do seu patrão como na ausência dele, porque Deus é onipresente, Ele vê tudo, e você deve fazer as coisas como para Deus. Mesmo que você não seja recompensado pelo homem, mas creia, você vai ser recompensado por Deus. Uma forma maravilhosa de se conduzir diante da presença de Deus e com isso testemunhar ao mundo que você é de Deus. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, é isso que eu acabo de dizer. Pelo fato de vocês temerem o Senhor, saberem que o nosso Deus é onipresente, mesmo que o seu patrão não esteja vendo, Deus está.
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Que em nada eu vou trabalhar para enriquecer esse, nada. Que é isso? Você tem um emprego dado por essa pessoa, através desse emprego você mantém sua família, você vai querer mal a um homem desse, a uma pessoa dessa? Queira o bem. É claro, se você puder sair daquela empresa, né, daquele emprego para outro melhor, faça isso. Faça isso. Mas não seja relaxado para com as suas funções, para com aquela pessoa. Queira bem a ele e a família dele. Ore pela família dele. Mas ele me trata mal, ele me oprime, ele me humilha. Deixa que ele se vê com Deus. Porque ele também tem um Senhor sobre a vida dele. Ele tem um Senhor sobre a vida dele, que é Deus. Como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. O que o homem planta, Gálatas diz isso. O homem planta, certamente ele vai colher. Certamente ele vai colher. E não haverá exceção para ninguém. Agora, o apóstolo Paulo fala aos patrões, fala aos senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor nos céus. Meus irmãos, Deus, ele não é contra os ricos. Ele é contra os ricos que usam ou adquirem a sua riqueza oprimindo o outro. Ricos opressores, como diz Tiago. Pessoas que a todo custo, querem manter sua posição social em detrimento da situação de outras pessoas, empobrecendo a outros. Então aqui nós vemos responsabilidades sociais que nós temos e revisando o que eu acabei de dizer há pouco, Jesus ele não veio acabar com a estratificação social. Não veio, não. Agora, ele dá oportunidade a todos para que cresçam. Que cresçam. Nós vemos hoje a juventude desatenta. Meus irmãos, a juventude é o momento da vida para que nós possamos garantir o futuro, para que nós tenhamos um futuro tranquilo nesta terra também. Um futuro tranquilo. Na juventude você tem tempo para ir se preparando, para constituir a sua família, para ter a sua esposa, os seus filhos. É na juventude que começa isso, aproveitando as oportunidades que Deus está dando, porque Deus está nos dando oportunidades. Deus me deu oportunidades, Deus está dando a você oportunidade para que você cresça, para que você mude sua realidade de vida. Jovem, se interesse por isso, abra o seu olho. Abram os seus olhos. Uma das formas excelentes de ascensão social é a educação. Os jovens têm que procurar se aperfeiçoar, ter uma qualificação profissional. Procurar se qualificar. Para honrar a Deus, em especial, os jovens têm que, desde a sua juventude, fazerem a vontade do Senhor. Deus honrou José, Deus honrou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também. Deus honrou Davi, Deus honrou Salomão. Né? Quando Salomão estava com a vida tranquila, começou a fazer o que não devia. Por exemplo, um outro aspecto que nós... uma vez na história, nós vemos isso no Antigo Testamento, o homem poderia ter várias mulheres. Mas, gente, olha o rolo que dava ter várias mulheres. Poligamia, a lei da poligamia é contrária à vontade de Deus. Mas Deus abençoou muitos
dos polígamos. Muitos daqueles que tinham várias mulheres, Davi, Salomão, mas não era a vontade de Deus, não era o ideal de Deus. O ideal de Deus era cada homem ter a sua esposa e cada esposa ter o seu marido. Olha a confusão. Não somente por questão de fidelidade, mas por questão de embaraço também. Vemos o exemplo de Ana, hein? E Penina. Confusão, hein? Uma se achava melhor do que a outra. Vemos o caso de Lia e Raquel. Uma confusão. Jacó abertamente dizia que amava mais a Raquel do que a Lia. Confusão, hein? Confusão. Não é? Sara, em uma atitude irresponsável, irresponsável mesmo, não esperando o cumprimento da vontade de Deus, ofereceu sua escrava Agar para o seu Abraão. Dessa união, dessa coabitação nasceu Ismael, e nós vemos o problema hoje de outros que reivindicam a herança de Abraão, dizendo que a herança de Abraão é conforme a linhagem de Ismael. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas mesmo, ele faz esse confronto entre a descendência de Agar e a descendência de Sara, dizendo que a descendência de Agar é para a escravidão, porque a descendência de Agar, de fato, tem direitos, porque os ismaelitas descendiam de Abraão. Tem direito, tem os direitos deles, Mas só para essa terra. Só para essa terra. Para as coisas dessa terra. Já o direito do povo de Israel é para a vida eterna. É para a vida eterna. É tanto que o nosso Redentor, o Senhor Jesus, ele veio da linhagem de Abraão, veio da linhagem de Davi, e é o Filho de Deus. Nasceu de forma espetacular, maravilhosa. Pois é, meus irmãos. Vamos ainda continuar falando muito sobre a lei dos homens e a lei de Deus. E volto a repetir, a lei dos homens não pode contrariar a lei de Deus. Nós vemos exemplos aqui de que em nenhum momento o Senhor Jesus veio tratar de questões que envolviam determinada pessoa passar de uma classe para outra. Na realidade, Deus capacita cada um, dá potencialidades a cada um para que as pessoas possam trabalhar essa potencialidade e possa construir o seu futuro, possa adquirir o suficiente para manter a sua família. Porque quando nós criamos os nossos filhos, vamos entender de uma vez por todas, nós criamos os nossos filhos para constituir suas próprias famílias. Suas próprias famílias. Quando tiverem condições. O que está acontecendo hoje é que muitos jovens estão se embaraçando num relacionamento conjugal desde cedo, em geral começa com a fornicação, aí vem gravidez, as famílias fazem um acordo de que se casem, mas a juventude não é para isso. O homem, ele tem que, quando ele for casar, ele tem que ter condições de sustentar a sua família. Sustentar sua família. Bem, voltando à carta aos Gálatas, como eu mencionei, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, sabendo do que os Gálatas estavam passando, através de uma ação legalista, de muitos judeus se converteram ao cristianismo, mas queriam forçar os novos convertidos gentios a se circuncidarem na carne, E muitos estavam sendo levados por essa avalanche de legalismo. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo entra com argumentos fortes, E a epígrafe desse capítulo diz assim: fé ou obediência à lei?
É claro que todos nós obedecemos a lei de Deus, que é a lei eterna. A lei que Deus deu a Moisés, né, que fez com que os homens tomassem ciência de que estavam fazendo o que não agradava a Deus. O apóstolo Paulo até menciona isso em Romanos de uma forma maravilhosa, porque ele só aprendeu o que era cobiça porque a lei dizia não cobiçarás, e ele entendeu que cobiça é pecado. E ele diz assim: ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? O fim da lei é Cristo. E no texto que nós lemos inicialmente, lá em Mateus 5, né, nós lemos que o Senhor Jesus, ele mesmo disse que não veio abolir a lei, veio cumpri-la. Como assim? Como assim? Então, nós estamos cumprindo, obedecendo a lei? Sim, mas nós estamos obedecendo a lei pela fé. Nós estamos obedecendo a lei de uma forma espontânea. O Espírito Santo vai nos revelando a vontade de Deus para as nossas vidas e nós vamos procedendo como tais, obedecendo a palavra de Deus, de forma espontânea, porque nós compreendemos que a lei de Deus é para a nossa felicidade, é o melhor para nós. Nós simplesmente não obedecemos a lei de uma forma legalista, como hipócritas, nos baseando nos preceitos da lei, exteriormente cumprindo-os. Não. A lei agora, ela está sendo escrita nas tábuas do nosso coração. E isso é pela fé. Nós obedecemos a Deus agora pela fé. Nós não precisamos fazer certos sacrifícios, porque Cristo se sacrificou por nós. Cristo se sacrificou por nós. O que Ele quer é que nós o obedeçamos. O que Ele quer é que nós sirvamos para levar o bem e a sua palavra e os seus ensinamentos a todas as pessoas. Ele quer que nós promovamos o bem. O apóstolo Paulo mesmo lembra que nós somos hoje cidadãos dos céus. É claro que eu sou cidadão brasileiro, sujeito às leis do meu país, às leis civis e às políticas. Eu estou sujeito. Mas meu caminhar na terra vislumbra o além, o porvir. Eu estou vivendo conforme essa palavra, desde agora, porque eu sei que eu viverei assim eternamente. Agora, aquilo que o Código Civil, aquilo que a lei política do meu país vem de encontro à palavra de Deus, eu rejeito. Eu rejeito. Porque agora, para mim, essa é minha regra de fé e prática. É a minha regra de fé e prática. Luther King fez uma coisa maravilhosa nos Estados Unidos, Luther King. Mas o que ele fez ali pelo povo norte-americano só vale nessa vida. Agora é importante nós promovermos o bem. Nós que temos consciência. E nós devemos incluir essas pessoas nessa cidadania dos céus. Essa é a verdadeira inclusão social que nós temos condições de fazer. Incluir as pessoas que Deus escolheu para fazerem parte do seu povo. Os eleitos, os chamados e aqueles que vivem conforme essa palavra. Gozando desde já da cidadania dos céus. Gente, nosso título de eleitor é uma arma contra essa organização que aí está. Esses dias eu fiquei perplexo, né? E as pessoas se corrompem, as pessoas são desonestas, têm o seu cargo público e são desonestas de forma descarada. Mas eles não escapam da justiça de Deus. Não é? O próprio Zaqueu, né?
um publicano, uma pessoa que cobrava impostos para Roma, mas aproveitava a sua posição para extorquir, para oprimir as pessoas, cobrando taxa de impostos exorbitantes. Exorbitantes, taxas de impostos exorbitantes. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. O que nós desejamos é que as pessoas se enquadrem nesse padrão de Deus. Que as pessoas venham a conhecer o seu Criador, que é direito delas. Que as pessoas, sim, procurem os seus direitos, mas saibam que também têm os seus deveres. Tem os seus deveres. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, castrar a liberdade de outro, simplesmente por bel prazer. Em hipótese nenhuma, porque Deus nos fez para sermos livres. Livres de todas as amarras. Livres de todas as amarras. Hoje está ecoando por esse país afora, o Brasil, né? Manifestos contra a atual situação, em especial dos transportes públicos. Meus irmãos, é sério. Quantas empresas ganham, tantas empresas de ônibus ganham muito dinheiro, mantendo sempre a frota como de vez em quando compram um ônibus novo, colocam um ar-condicionado, etc. Essa consciência de que nós devemos desejar o melhor para o outro, ela está em nossa alma e é um reflexo da consciência do próprio Deus. Deus, Ele quer, Ele deseja que o homem seja feliz. A lei que foi dada ao povo de Israel, que é o pensamento de Deus para com toda a humanidade, Deus manifesta publicamente, pela misericórdia dele até publicamente, demonstrando ao homem as suas ofensas diante dele, mas Deus dá a solução, e hoje mais do que nunca, depois que ele exerceu a justiça ali na cruz do Calvário, a justiça de Deus já está consolidada em Cristo Jesus. Já está consolidada. Quem quiser, que siga a Cristo. E nós estamos aqui, como embaixadores, como representantes de Cristo, para anunciar que o fim da escravidão do homem pelo pecado acabou. Acabou. Acabou em quem? Em Cristo. Aqueles que têm sabedoria, escondam-se em Cristo Jesus. Escondam-se em Cristo Jesus. Não devemos ficar perplexos com o que ainda vem por aí. Nós conhecemos essa palavra, nós que sabemos o fim de todas as coisas. Não é pretensão, não. É porque nós sabemos mesmo. E de uma forma humilde nós dizemos isso. Porque está escrito e o Espírito Santo habita em nós, ele confirma. Nós sabemos qual é a verdade. Nós sabemos para onde está caminhando essa humanidade, controlado por esse sistema maligno que está, controlado por Satanás e os seus demônios, como agentes do mal. Gente, eu fico perplexo de vez em quando, eu estava conversando com o irmão Acivaldo um dia desse, sobre a banalidade na qual essa humanidade que está aí está imersa. Quer ver um exemplo? Eu estava até citando esse exemplo. Tem uma propaganda da Claro que o Neymar faz, não é, que tem um casal se casando. E quando o padre diz, quem tem alguma coisa contra esse casamento, levante a mão e diga ou se cale para sempre. Levantou um fulano e disse, olha só, a noiva é informada, mas esse aí não quer Claro TV. Oh, olha a banalidade. Reduz o
casamento a ter uma televisão por assinatura, a felicidade do casamento a ter uma TV por assinatura. Que absurdo! Outro exemplo, a música popular brasileira, eu cito porque no nosso país é uma vergonha hoje. Banalidade, trivialidade, vulgaridade, nós estamos imersos nisso. Não tem nada de extraordinário hoje na música popular brasileira, nada. Não tem mais bossa nova, não tem mais tropicalismo. Não tem mais nada. É um tal de se joga, se joga. Outra propaganda ridícula. Outra propaganda ridícula. Aparece o Ronaldinho, parará. Aí aparece o tal do Naldo. Se joga, se joga. Que negócio de joga é esse? Não tem nem pé nem cabeça, meus irmãos. É uma banalidade, é uma vulgaridade. Hoje nós vemos mulheres com corpos másculos, é porque está na moda. A moda não pode ditar regras para a sociedade, não. Porque a moda passa. A moda passa. Nós vivemos também uma crise entre ser e estar. E nós compreendemos o que é o ser e o que é o estar. O ser nos diz respeito à eternidade. É conforme a palavra de Deus. Você é em Cristo Jesus. O estar é o que nós estamos vendo aí. Que um dia vai acabar. Porque são coisas, o estar está em relação com a temporaneidade. E essas coisas que aí estão vão passar. Eu quero ver quando todos estiverem diante do trono branco, hein? Que coisa terrível. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra, Pai. Oh, Deus, nos dá sabedoria que vem do alto, Senhor, contra a qual ninguém pode contestar. A sabedoria que vem de ti. Quando tu falas, toda a humanidade se cala. Porque a tua palavra, ela vem imbuída de uma autoridade sem precedente, não é mais vista, porque sai dos lábios daquele que é perfeito. Deus nos ajuda a sermos exemplos do teu padrão para essa sociedade que aí está, que nós, Senhor, não caiamos no erro do próprio Satanás, que nós não caiamos no erro daqueles que desagradam a ti, daqueles que têm atitudes contrárias à tua palavra, Pai. Porque nós somos os teus filhos. E aqueles que são os teus filhos imitam, Pai, os teus procedimentos. Que os nossos pensamentos sejam os teus, que os nossos caminhos sejam os teus. Porque nós fomos renovados, regenerados de uma natureza decaída e estamos agora diante da tua presença em comunhão contigo, gozando, compartilhando da tua natureza divina, Pai. É o teu Santo Espírito que nos move, que nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo. Oh Deus, que a todo momento tu estejas testemunhando de nós. Que tu estejas testemunhando de nós. Como tu testemunhastes de Davi, mas que nós não cometamos os erros de Davi, mas que nós sejamos segundo o teu coração e a tua vontade, praticando a tua palavra, demonstrando o teu amor. Não esse amor novelesco, mas o verdadeiro amor. O amor de compartilhar com as pessoas, com aqueles que ainda estão perdidos, a tua palavra. A tua palavra, as tuas boas novas, de que Cristo morreu para nos trazer a paz, para nos trazer a alegria, para nos livrar da tua ira, para nos fazer gozar das tuas eternas promessas. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Te agradecemos pela tua bendita palavra, em nome de Jesus, amém. Pois é, novamente, repito, aqueles que estão estranhando, o pastor Jean nesse horário, nós já temos um programa há alguns anos na emissora, na Web TV Monte Sião. Nosso programa era às quartas, passou para as sextas, e agora por outros motivos, nós tivemos que mudar novamente o horário e passaremos
a ter esse horário às terças-feiras, a partir das 21h10 até as 22h10. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todo sempre, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz.